Eu me converti ao Evangelho em julho, 18 de julho de 73. Eu sempre conheci a mensagem do Evangelho, mas eu nunca tinha tido a experiência pessoal de fé, de entrega, de dizer, sou teu e vou viver assim, conforme tu ensinaste. Isso aconteceu em julho de 73. E eu também não queria, eu já sabia tudo sobre seminário, evangelho. Eu cresci presbiteriano. Meu pai já era pastor presbiteriano há alguns anos, 5 anos ou 6, quando eu me converti. Antes ele era advogado e empresário. E eu não queria fazer a viagem religiosa, não queria. Meu pai também não tinha feito, ele se converteu, aí quiseram enviá-lo para o seminário, porque ele ficou cheio de discernimento, de sabedoria, de conhecimento de Deus e da Bíblia. E ele era um homem já com um conhecimento humano extraordinário quando se converteu, de modo que ele estava pronto. E não podia, tinha 4 filhos, tinha um escritório, tinha uma banca advocacional respeitada na cidade de Niterói, àquela altura. Não queria e nem podia. Aí ele falou ao reverendo Antônio Elias e ao presbitério, olha, para mim não dá, mas eu sei que o Senhor me chamou para pregar. E eu vou voltar para minha cidade de Manaus e vou viver exclusivamente para pregar o evangelho aos ribeirinhos. Vou fazer um barco pequeno e vou começar a viajar pelos interiores pregando. E foi o que ele foi para Manaus para fazer. Aí, então, antes disso, o presbitério de Niterói reunido achou por bem ordenar o meu pai e enviar o meu pai como um pastor presbiteriano ordenado para Manaus para pregar aos ribeirinhos. E foi o que ele fez. Eu, quando me converti, 5 anos depois disso, mais ou menos, não tinha a menor vontade, eu não cria nos seminários, eu conhecia uma quantidade enorme de pastores de seminários, uns caras muito bobos, que não sabiam nada da vida e muito frágeis. No máximo tinham conhecimentos de alguns, a maioria nem isso. Muito parcos os conhecimentos filosóficos, teológicos, históricos, antropológicos, sociológicos, psicológicos. Gente muito pobre, gente muito rude às vezes. E olha, que a igreja presbiteriana era a que melhor preparava os seus ministros. Então, no meio dos ministros, havia luminares de inteligência, de capacidade oral, de cultura variada, especialmente jurídica. Tinha muito jurista presbiteriano e gente capaz, com algumas culturas, mas a grande maioria que ia ao seminário e confiava na preparação do seminário voltava muito despreparado para a vida. Tanto é que uma maioria, uma grande quantidade de pessoas, 10 anos depois, já tinham achado que tinham feito a escolha errada, porque se sentiam totalmente inadequados. Iam pastorear igrejas que não cresciam, ficavam por ali na mediocridade, na patinação medíocre, que vai frustrando imensamente o coração e o indivíduo sempre achando que tinha entrado na coisa errada. Eu, no entanto, não tinha a menor vocação para isso. Meu chamado era para crescer em Cristo e me tornar alguém que amadurecesse na imagem e semelhança de Deus. Eu queria o prêmio da soberana vocação, mas eu não achava que tinha sido chamado para ser um pároco, para ser um indivíduo que fica dentro de um casulo, cuidando daquelas mesmas pessoas. Minha coisa era a rua, era o mundo.
Eu me sentia chamado para o planeta inteiro, para a Terra, para os humanos, para todos os lugares. E eu comecei assim, foi pregando na rua. Eu só fui pregar em igreja, em púlpito, depois que eu estava bem desvirginado na esquina, na rua, na praça, nos clubes, nas rodas, no campus universitário, nos grupos menores de escolas. Foi depois disso que eu comecei a ir em tudo que é igreja. E depois pregar nos ginásios, até logo depois, em 78, já nos estádios de futebol. Aí foi pelo Brasil inteiro, eu já estava na televisão desde julho de 74. E aí fui ficando conhecido logo na cidade toda, eu já era em boa parte da cidade, na alta sociedade. Mas aí passei a ser conhecido pela cidade inteira. E isso me levava às casas das pessoas oprimidas, angustiadas, endemoninhadas, que não tinham nada a ver com a igreja. E tem gente aqui me assistindo agora que estava presente lá. E como diria Paulo, que sabem que falo a verdade em Cristo e não minto.